Olá, a tua autoimagem é a responsável pelo êxito ou pela estagnação em todas as áreas da tua vida, mas especialmente na tua arte de falar em público. É isso mesmo, todos nós temos uma autoimagem. O que é esta autoimagem? É o modo como nós nos enxergamos, como nós nos compreendemos e especialmente como nós nos sentimos diante de determinadas situações. Tem um cirurgião plástico, médico muito famoso dos Estados Unidos, ele faleceu em 1975, é Maxwell Maltz. Ele desenvolveu uma teoria muito interessante chamada psicocibernética, escreveu diversos livros sobre como é decisivo se nós nos enxergamos de maneira positiva ou negativa. Inclusive, quero mostrar para vocês, aqui é um livro Psicocibernética, né? Ele escreveu diversos, esse outro aqui, que eu só consegui comprar num sebo, numa loja de livros usados, que é a Psicologia da Autoimagem. Ele tem diversos livros, eu tenho diversos livros dele, e ele diz assim de uma maneira muito notória que é a autoimagem que as pessoas têm, que define o êxito ou a sua estagnação em todas as suas áreas da vida. E ele diz mais, então vamos trabalhar na nossa autoimagem, ou seja, o modo como nós nos vemos e o modo como nós nos sentimos. Bom, vamos trazer este tema para oratória, para a arte de falar em público. A pergunta é a seguinte: como é que você se sente quando você pensa numa apresentação que você precisa fazer, num vídeo que você precisa gravar, numa exposição que você precisa fazer, ou seja, quando você sabe que precisa estar diante dos teus interlocutores? Como é que você se sente? Esse sentimento que você tem revela a tua autoimagem. Não é tanto aquilo que nós pensamos. O que acontece muitas vezes? Nós nos planejamos, nós nos organizamos, está tudo certinho programado. Mas quando chegamos diante do público, dos nossos interlocutores, nós dá um determinado branco, nós esquecemos, nós ligamos no automático. É exatamente isso. A razão, obviamente que ela é importante, mas é mais importante ainda nesse tema autoimagem que a gente sinta. E o sentimento diz para nós como está o nosso amor próprio. Então, se você pensa na sua próxima apresentação e você sente medo, angústia, não sabe como começar, não sabe o que fazer com as mãos, não sabe para onde olhar, né, dá vontade de fugir daquele lugar ou nem sequer ir para aquele lugar, então isso revela que você precisa trabalhar mais o teu autoconhecimento. E eu já vou dar uma dica concreta em seguida como fazer isso. Agora, se você pensa na tua próxima apresentação e dá um friozinho na barriga, mas dá aquela vontade, não, eu quero ir para lá mesmo, eu quero fazer essa apresentação, eu quero compartilhar tudo aquilo que eu pesquisei com os meus interlocutores, então significa que você está equilibrado com a tua autoimagem. Então, a nossa autoimagem pode ser negativa ou pode ser positiva. Negativa é quando ela surge de um contexto de falta de autovalorização. Isso é muito complexo, mas eu vou tentar sintetizar aqui. A nossa autoimagem começa a ser formada na vida intrauterina, pela influência dos nossos pais, das pessoas que convivem conosco, né, da nossa família, depois da escola, enfim, daquele grupo que mais nos influencia. Nós crescemos e quando nós nos tornamos adultos, nós começamos a ter consciência das coisas. Mas ter consciência da situação é o primeiro passo. A grande pergunta é, e essa eu quero fazer para você agora e você responde para ti. Por que você tem os valores, as verdades que você tem? As verdades que você tem, elas surgiram da onde? E elas vão te levar para onde? Essa que é a questão central. Porque o que acontece? Nós crescemos no meio social e nós incorporamos
os valores dessa cultura onde nós vivemos. E aí nós vamos ter valores que são extremamente bacanas, legais, e nós vamos ter valores que vão acabar puxando o nosso tapete. Então essa autoanálise é interessante e ela se revela na autoimagem. Porque quando nós estamos diante do palco, todos os nossos medos, as nossas angústias aparecem. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, uma dica, porque o assunto é complexo, mas uma dica concreta. Você conhece aquela fábula, aquela narrativa do copo de água meio cheio, meio vazio, não é verdade? Pois é, o copo está meio cheio ou meio vazio. Por que ele está meio cheio ou meio vazio? Depende de que lugar você olha. Se você olha como um sujeito que tem uma autoimagem negativa, você vai dizer, pô, só meio copo de água. Agora, se você olhar como uma pessoa que tem uma autoimagem bem desenvolvida, você vai dizer, poxa vida, que legal, meio copo de água. Vamos pensar o seguinte, esse copo de água é a nossa vida, é a tua vida, é a minha vida, é a vida de todos nós. E a pergunta que cada um de nós precisa se fazer continuadamente é a seguinte, como nós olhamos para o copo de água que é a nossa vida? Nós ficamos olhando para a metade vazia e ficamos reclamando, nos comparando com outros, que nós nem sabemos como funciona o seu copo d'água? Ou nós olhamos para o nosso copo d'água, que é a nossa vida, e sentimos gratidão por aquele copo estar meio cheio? O copo não muda, mas a nossa reação em relação à nossa vida vai ser totalmente diferente se nós olharmos o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O copo meio vazio, quando nós nos focarmos nele, é aquela vida de reclamação, de comparação com os outros e de não valorização que nós temos. E o copo meio cheio significa valorizar aquilo que nós temos. Então, valorize o que você já conquistou nessa caminhada desde a tua concepção até os dias de hoje. Você percebe que você já conquistou muitas coisas. E aí, o mais importante é o seguinte, é não somar quantas conquistas eu tenho. Isso é muito relativo, porque cada pessoa é uma pessoa única e exclusiva, mas o mais importante é o seguinte, você estar feliz com aquilo que você conquistou, você estar grato com aquilo que você conquistou. E a partir disso, você dá mais um passo para diante e vai ampliando as suas conquistas. Então, a nossa autoimagem, se ela for de gratidão, nós vamos olhar para a vida, para esse copo d'água que é a nossa vida, com gratidão, com agradecimento. Isso vai elevar a nossa autoestima, isso vai nos dar mais coragem, mais força. Então, diante do palco, nós vamos pensar o seguinte, poxa vida, isso é uma oportunidade para que eu compartilhe aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei. Então, os negativistas, na verdade são negativistas porque no fundo, a sua autoimagem é negativista. A percepção, o sentimento que elas têm da sua vida é uma percepção, um sentimento de lacunas, de não estar completo. Diante do público, do interlocutor, esta é a questão decisiva. Valorizar aquilo que você conquistou e reforçando cada vez mais a tua autoimagem positiva. Porque diante do público, diante do interlocutor, isso faz toda a diferença. Pensa nisso e dá uma forcinha para a tua autoimagem. Olha para o copo de água da tua vida de maneira grata. Isso faz toda a diferença. Um abraço e até o próximo vídeo.